Boa tarde, tudo bem? Hoje vamos tratar de um tema que é bastante interessante, embora já tenhamos trabalhado com o conceito desse tema. Eu estou falando da fé, só que hoje nós vamos falar da aplicabilidade da fé. Muitas pessoas têm confundido fé e especialmente alguns pontos relacionados com ela. E a pergunta colocada é: qual é o lugar mais seguro para me colocar a minha fé, para me depositar a minha fé? Mas antes de responder, eu queria novamente trabalhar um pouquinho do conceito da fé. Muitas pessoas confundem a fé com a autoconfiança. São coisas completamente diferentes. A fé é a crença que o Senhor Deus, o universo, tem o controle absoluto, não só sobre o macrocosmo, que é o que está à minha volta, mas como o microcosmo, o universo da minha vida. A autoconfiança é a minha autodeterminação em imaginar estratégias nas quais eu sou capaz de gerir o processo da minha vida com uma relativa autonomia e com sucesso. Portanto, são coisas completamente diferentes. Mas agora eu queria entrar em 5 pontos que frequentemente levam as pessoas a fazerem alguma confusão com o tema proposto, a aplicabilidade da fé. A primeira questão é que a fé não é um pensamento positivo. Muitos confundem fé com pensamento positivo. A fé é uma crença de que o Senhor Deus controla efetivamente tudo à minha volta e em mim mesmo. O pensamento positivo, que não é errado, é uma postura otimista diante dos fatos que a vida me revela, que a vida me traz. Ambos são antagônicos, são diferentes. Enquanto o pensamento positivo é um comportamento de natureza emocional diante dos fatos que me circulam, a fé é uma crença objetiva na ação de Deus sobre todos os fatos que me circulam. A segunda questão, que é objeto de confusão, é que a fé não é a garantia final de que tudo dará certo. Eu posso ter fé, eu posso orar com vigor, mas a decisão final sobre aquela circunstância, sobre aquele ato, será dada por Deus. Muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade. Aliás, na maioria das vezes, para ser bem preciso. E sempre a vontade de Deus prevalecerá sobre a minha vontade. Muitas pessoas têm se frustrado, porque mesmo tendo muita fé, um comportamento de oração, de envolvimento nas tarefas do Evangelho, elas não conseguem alcançar os objetivos buscados, porque esses objetivos não estão de acordo com a vontade do Pai. É preciso a gente entender que Deus é um ser soberano e a sua vontade sempre prevalecerá. A terceira questão é que ter fé não é garantia também de sucesso aos olhos do mundo. Muitos daqueles que caminharam com Deus, o livro de Hebreus tem lá a sua maravilhosa galeria da fé e exemplifica isso muito bem no seu capítulo 11, demonstra que nem todos que andam com Deus terão garantia de sucesso. Aliás, quase nenhum daqueles que andaram verdadeiramente com Deus tiveram sucesso aos olhos do mundo. O próprio Cristo, que foi morto numa cruz, aos olhos do mundo da sua época, foi um derrotado. Então a fé não tem uma vinculação direta, por exemplo, com o sucesso, com a prosperidade, como é tão propagada aí pela malfadonha teologia da prosperidade nesse século. A quarta questão é que a fé não é uma porção mágica que entra no meu corpo, ou na minha mente, ou no meu espírito, imediatamente após a conversão. A fé é conseguida gradativamente, na medida que eu vou caminhando, me aproximando de Deus através do Senhor Jesus. A fé é uma conquista diária, é soma sobre soma dos meus esforços de andar com o Senhor Jesus. A quinta questão é que a fé
precisa de um adubo fundamental, que é a palavra do Senhor Jesus, é o seu santo evangelho. Sem a palavra de Deus é impossível solidificar e fazer crescer a nossa fé. E por fim, eu queria responder a pergunta: em qual o lugar mais adequado para depositar a minha fé? Respondendo que o lugar mais adequado para depositar a minha fé é nos pés da cruz do Cristo. A cruz nos ensina absolutamente tudo que precisamos compreender sobre uma caminhada de fé. Ali, naquele último sermão, o Cristo nos ensinou valores eternos de como acreditar que aquele sacrifício, que aquele ato trouxe cobertura à minha vida e me concedeu o privilégio de ser um cidadão da eternidade. Portanto, o melhor lugar para guardar a sua fé é depositá-la nos pés da cruz do Senhor Jesus, porque lá você já tem tudo o que precisa para viver uma vida plena e uma vida feliz. Que o Senhor Jesus possa lhe abençoar nesse final de sábado, possa abençoar a sua família, possa lhe proteger e possa permitir que você, acima de tudo, caminhe sempre com muita fé em direção aos braços do Senhor Jesus para toda a eternidade. Um forte abraço, que Jesus lhe abençoe nesse sábado.